Deus abençoe a todos. A gente está com a live no Instagram, no Facebook. A paz do Senhor a todos do Facebook também, agora online no Facebook, no Instagram, nossa live dessa noite, que é uma live maravilhosa. Tenho certeza que esse assunto, que foi um assunto pedido pelos nossos seguidores, e o pastor Mauro de antemão já nos deu as diretrizes para poder continuar, dar sequência nesses episódios. A gente está no episódio número 6 da nossa live de estudo sobre seitas e heresias. Nessa noite a gente vai estar falando sobre a nova era. E você que nos acompanha tanto no Instagram quanto no Facebook pode estar fazendo as suas perguntas. É claro que o pastor vai estar respondendo no Facebook, então, se você que está aí no Instagram puder nos seguir lá no Facebook, vai ser uma bênção, tá? De antemão, agradecer ao pastor Mauro por mais uma vez se dispor a nos ajudar nessas lives que têm sido abençoadas. O pessoal está seguindo a gente aí, tem acompanhado. Todo mundo falando muito bem dessas lives, eu tenho certeza que vai ser bênção. Pai Senhor, pastor, as suas considerações iniciais nessa noite para o início da nossa live aqui no Facebook. Graça e paz a todos, né? Boa noite. Expectativa, né, da gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto aí, que é um assunto importante, está muito relacionado com a escatologia bíblica, né? Muita gente não sabe disso, mas o estudo das religiões e seitas, heresias, heresiologia, apologética cristã, ela está dentro do escopo das chamadas escatologia bíblica, doutrinas inerentes à escatologia bíblica, porque um dos grandes sinais da volta de Jesus, da proximidade da volta de Jesus, é a multiplicação das religiões e seitas e da apostasia. Então é muito importante a gente estudar esse assunto e tirar as dúvidas, ficar ciente sobre o assunto, para que nós possamos também estar em vigilância, né, no decorrer da nossa trajetória, na medida que nós estamos observando as heresias, os sinais, os símbolos da nova era e das seitas e as doutrinas e as propostas que elas propõem para nós estarmos vigilantes, sempre nos pautando naquilo que as escrituras nos orientam, Leandro. Amém, pastor. Bom, o pessoal do Instagram, eu vou deixar aqui a minha gratidão, né? Pedir para vocês nos seguirem lá no Facebook, assim a gente pode falar sobre todo o assunto lá no Facebook com o pastor Mauro. O pastor Mauro vai responder para vocês lá, justamente porque a gente tem a internet, ela pode oscilar nas duas redes sociais e a gente não conseguir dar a atenção que vocês merecem. Ao Renan aí, Deus abençoe. Renan, nós estamos com uma live lá no Facebook sobre a nova era. Nos segue lá e faz as perguntas lá, nos ajuda, tá bom? Para você que está no Instagram, Deus abençoe. A gente vai estar seguindo lá no Facebook. Um abraço a todos e Jesus é o centro do Evangelho. Pastor Mauro, com relação a essa questão da nova era, de antemão, o que seria a nova era? Para a gente já dar início a essa live dessa noite. Antes de eu começar a responder, me permita ler um texto aqui, na Palavra de Deus, né? Para a gente poder deixar como base. Vou até compartilhar ele na tela. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 12. Vou compartilhar aqui, para a gente poder ler junto. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro.
nem encantador, nem aqueles que consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Amém. Então, Leandro, está aqui um texto bíblico nos dando embasamento. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque o movimento Nova Era, há uma gama de escritores da Nova Era, e a maioria deles coloca como esse movimento tivesse origem a partir da década de 1960, aquele movimento hippie, né? Movimento de Woodstock nos Estados Unidos, e principalmente a partir do surgimento do conjunto chamado Hair. Já ouviu falar do conjunto Hair? Sim. E ele tinha sua canção favorita chamada Aquários, né? Porque existem algumas nomenclaturas que são utilizadas para elencar, denominar a nova era. Uma é nova era, né? A outra é em inglês, New Age, inglês. E a outra é era de Aquários. Porque a nova era é o seguinte, eles acreditam que a nova era nada mais é do que a transição da era de peixes para a era de Aquários. Isso dentro do campo da astrologia, né? Não da astronomia, não estamos falando de astronomia aqui. Astronomia é uma ciência que estuda os astros. A astrologia é um ocultismo, esoterismo que utiliza os astros para poder trabalhar com questões de cunho espiritual, né? Então a nova era, segundo eles têm vários slogans, né? Vários chavões, e para eles, assim, em síntese, o movimento Nova Era, ele ensina que Deus é cada um de nós, né? E que nada no universo pode ser mais poderoso do que o eu. Aqui nós já percebemos de onde vem essas pregações antropocêntricas, que quer colocar o homem como centro, né? Que quer colocar o homem como pequenos deuses. Isso nasceu lá no Éden, né? Nós vamos ver depois, mas a nova era, ela propaga muito isso daí. Outra coisa que eles dizem, que Deus é uma energia cósmica. Isso daí nós vamos ver que não vai resistir também ao crivo da Bíblia, porque Deus é um ser pessoal, uma pessoa, né? Outra coisa, eles dizem que a humanidade é divina. Isso é mentira também, à luz da palavra de Deus. O homem é homem, Deus é Deus. E mais uma coisa, o propósito que eles dizem da vida do homem é transformar ele mesmo se transforma mediante um despertamento espiritual, mais ou menos parecido com o que a Seixinoe ensina, porque a nova era, Leandro, ela tem traços de budismo, principalmente do hinduísmo, né? Do budismo e do espiritismo, porque eles acreditam na lei do karma também, e uma série de coisas. Outra coisa que a nova era faz muito bem é torcer a palavra de Deus e inverter os valores, colocar aquilo que é bem como bom como mal e aquilo que é mal como ruim, como lá em Isaías 5:20. E eu quero já deixar bem claro aqui que a nova era, ela é a religião do anticristo. Por quê? Porque a nova era, ela quer propagar uma unificação, um ecumenismo, uma unificação global das religiões, para chegar a ter um conceito só, né? Um pensamento só no que tange a questões espirituais, para que eles querem propagar uma religião universal, né? Meu Deus, hein? Coisa mais profunda do que a gente imagina, né, pastor? E a gente pode ver, por exemplo, nessa questão de Woodstock aí, eu creio que foi aquele festival dos Estados Unidos, né, que propagaram, né, a questão do libertinagem, né, aquela questão droga, sexo e rock and roll. Rock and roll, né? Então, tudo isso aí é misturado. E o interessante é que essa questão aí vem se propagando cada dia mais, né, pastor? Porque a nova era não só mexe com um setor, ela mexe com vários, né? Por exemplo, o setor da música, né? Tem muita gente que não sabe, mas existe muitas músicas que são concernentes à questão da nova era, não tem? Sim, então eu vou elencar aqui algumas práticas que são peculiares a esse movimento, que tem uma sigla, MNE, né?
Movimento Nova Era, MNE. Então, vou elencar alguns aqui que as pessoas já vão começar a ficar mais por dentro, mais despertado. Por exemplo, ó, movimentos ecológicos, feministas e pacifistas. Porque o que hoje dá mais voz no mundo? São movimentos, por exemplo, ecológicos, Amazônia, Greenpeace. Eles não estão preocupados, na verdade, com questões ambientais, eles querem ter voz. E estes temas são temas que eles trazem voto, eles trazem projeção e eles dão voz para quem defende. Então, quando a grande maioria desse movimento feminista, movimento ecológico, pacifista, está relacionado com Nova Era, né? Reencontro também com antigas tradições sagradas que são relacionadas com religiões orientais, religiões pagãs antigas. Por exemplo, florescimento de comunidades independentes, que essas comunidades de naturalistas, de nudismo, tudo isso daí, cristais, florais de Bach, acupuntura, por exemplo, ufologia, seres extraterrestres, né? A questão da reencarnação, canalização, que eles dizem com mestres cósmicos, que são portais que eles dizem que abrem no universo para eles ter contato com seres de outros planetas. Musicoterapia, que é o que você falou, né? Vários tipos de música, algumas que eles utilizam. Isso é utilizado hoje, por incrível que pareça, até no meio evangélico. O movimento G12 usou isso aí muito, musicoterapia, aquela música até com mensagem subliminar, bem sutil, que às vezes você não tem percepção, mas o teu subconsciente tem. Meditação transcendental, yoga, aeróbica cerebral, visualização, por exemplo, que envolve, aliás, repetições, que nós já falamos aqui, que são mantras, né? Tudo isso, por exemplo, uma palavra que eles utilizam muito, eu gosto de mim, repetindo várias vezes, para que você possa melhorar sua autoestima. Isso é muito utilizado pela Nova Era. Pastor, a Michelle está colocando aqui que há 30 anos atrás era muito pregado sobre a Nova Era na igreja que ela congregava. E aí, criança, ela achava absurdo uma cidade com esse nome em Minas Gerais, né? Aí ela colocou, hoje não se ouve mais pregações assim, nos ensinando sobre esse assunto, infelizmente. Com certeza tem muita gente fugindo desse tipo de assunto, né? Que são assuntos que mexem com o cerne do cristianismo, né? Porque, infelizmente, a gente tem que falar isso, existe muitos cristãos envolvidos também, uns sem saber, outros sabendo, e se misturam completamente com esse sistema, que é um sistema impregnado de coisas que nem o senhor bem falou, né? Questão religiões orientais, mantras, palavras positivas. É daí também que tem muita ligação com essa confissão positiva, né? Relacionada às pregações que tem tido, muita pregação de confissão positiva, antropocentrismo e por aí vai. Então, tudo isso está infiltrado dentro da Nova Era. A Nova Era não é uma questão só de seita, é uma questão que envolve todo o sistema global, vamos dizer assim, todo um sistema religioso, social, moral, tudo isso. Político. Respondendo a Michele, eu digo o seguinte, Michele, cada vez mais agora, existem alguns temas de mensagens que subiram dos púlpitos, não é só sobre Nova Era, não. Tem algumas que são consideradas mensagens proibidas hoje, né? Que estão igual o mico-leão dourado, estão em extinção. Por quê? Porque essas mensagens, elas não são palatáveis, elas não geram receita, né? Porque na medida que você prega uma mensagem confrontadora, você vai falar sobre questões de Nova Era, porque o meio hoje evangélico, ele está totalmente contaminado. Existe veneno na panela, está contaminado com essas questões de autoajuda. Ontem eu liguei aqui de madrugada, eu liguei a TV num programa evangélico, eu tirei, começou a me dar até enjoo. De tanto que o cara falava em dinheiro e confissão positiva, porque eu posso, eu tenho, eu sou, Deus te fez campeão, Deus te fez isso, eu até tirei.
não tem mais condição. Não é só isso, não. Você não ouve mais pregações que confrontam o pecado, pregações que falam que Jesus vai condenar, Deus vai condenar o pecador, que a doutrina do inferno, 50% dos cristãos hoje, 50% não acreditam mais na doutrina do inferno. Além do que, nós temos o universalismo, o teísmo aberto, né, que diz que todos vão ser salvos. Então, muitas mensagens, inclusive a Nova Era, antigamente você chegava nas editoras, nas grandes livrarias evangélicas, você achava livros falando da maçonaria, da Nova Era, isso aí praticamente sumiu tudo. Ah, com certeza, né? Isso aí tem sumido justamente porque o que vende muito hoje é questão de autoajuda, essas coisas aí, né? O pastor, e trazendo para o campo mais econômico, vamos dizer assim, eu sei que o senhor vai entrar em vários setores, mas eu estou trazendo algumas questões aqui que eu acho que é importante o senhor frisar. Existem muitas marcas hoje, indústrias de grande porte, que estão envolvidas dentro desse sistema da nova era, né? Eu lembro, antigamente, tinha uma empresa americana que ela até patrocinou muitos clubes, essas coisas todas aí, no meio esportivo, chamava Amway, e ela era relacionada à nova era. Depois sumiu, ela saiu de linha, sumiu, mas tem muitas marcas famosas que são envolvidas com a questão da nova era, né? Dessa parte econômica, como que tem sido a ação da nova era nos dias atuais? Não, a nova era ela tem uma influência muito grande, né, Leandro? Ela atua em várias áreas, em várias frentes, né? Principalmente na questão que eu falei ambientalista e político também, né? Questões que dão voz para ela. E hoje a gente vê também várias lojas que vendem artigos, por exemplo, cristais, vendem aquelas velas coloridas, vendem uma vez, já uns anos atrás, eu acho que o ano de 2007, eu entrei numa loja lá em Tupã, que vendia esses produtos, e tinha um adesivo na porta, no blindex, que me chamou a atenção. Estava escrito assim, a solução para este mundo é um governo mundial. Você entendeu? Você vê, isso é tendencioso, né? Isso daí não está ali por acaso. E eles têm um poder, sim, inclusive eu vou elencar alguns nomes daqui a pouco aqui, que são pessoas que têm influência no mundo econômico, na mídia, no mundo artístico, que atuam, que levantam a bandeira da nova era. Só uma coisa, Leandro, que eu quero só colocar eles dividiram a questão das eras. A nova era, ela divide as eras, né? Então tá aqui, ó, eu até anotei aqui para não esquecer. São 5 eras e suas durações que eles propagam, né? Dividiram. Por exemplo, 4.304 a 2.154 a.C. Eles dizem que é a era do touro, com o surgimento dos povos assírios, babilônicos, e a característica desses povos era a força bruta. Aí eles vão colocar 2.154 a 4 a.C. Era do carneiro, com o surgimento do povo hebreu, que acabou legando, né, trazendo para a humanidade a Bíblia Sagrada. 4 a.C. a 246 depois de Cristo. Aí eles dizem que aí seria a era de peixes, com o surgimento do cristianismo e tal. E depois, 246 a 4.296 depois de Cristo, aí essa era de Aquário, que é a descoberta do poder de uma sabedoria infinito, né? O homem se tornando um ser divinizado, que é também o slogan, né? O objetivo que prega a Seishanue. Isso tem origem no budismo, sempre divinizar o homem. Isso começou aonde? Lá no Éden, quando a serpente disse, não, vocês não vão morrer. Se vocês souberem, serão igual a Deus, né? Entendeu? Então, são várias questões, várias frentes, eles têm muita influência. Depois eu vou elencar alguns nomes aqui na história que são muito influentes no mundo, inclusive muitos deles são artistas, pessoas que têm grandes indústrias, grandes empresários, eles têm poder econômico, sim, muito forte. Então, é isso que a gente está falando. Primeiramente, a gente tem que entender que a nova era, ela trabalha em vários setores, não é somente no setor religioso, ela trabalha no setor econômico, no setor político, né?
nas grandes indústrias tem muito disso, na maçonaria, a maçonaria tem muito a envolver com isso também, né, pastor Mauro? Tem sim. E aí outras religiões, né, e eu fiquei assim abismado que eu já encontrei cristãos dentro da própria igreja, assim, né, no culto, com camisa da nova era, com símbolos da nova era, né? E aí é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa, uns fazem sem saber, outros têm essa influência e pensam que não tem nada a ver, porque hoje usam aquela palavra, né? Tudo é muito relativo, não sei o quê, não pode falar aquilo que é verdade, mas a verdade está aí, a gente tem que ver a Bíblia como sendo aquilo que nos dá a direção, né? E aí a gente percebe que as pessoas têm perdido a realidade disso tudo. Pastor, e o que tem a nova era de intenção? Qual que é a maior intenção da nova era? Não, a intenção da nova era, a maior de todas, né, dentre muitos, é propagar justamente essa questão da religião mundial, de levar o homem a ser um ser divinizado, unificar as religiões, né, colocar em pauta questões de esoterismo. Eles fazem até uma interpretação, depois nós vamos ler alguns textos que eles interpretam aqui, da Bíblia, de modo bem esotérico, né, bem ocultista. E a intenção deles, na verdade, é trazer uma reflexão de que o homem pode ser um ser divino, pode se aprimorar, chegar num estágio que dentro do espiritismo é chamado de avatar, né, de nirvana, um espírito desenvolvido, e também propagar, porque por isso que eu digo que é a religião do anticristo, porque o objetivo principal da nova era é justamente trazer a filosofia, que isso é um pensamento filosófico, né, que oriundo das religiões antigas, pagãs, orientais, trazer isso como conceito para a sociedade. Inclusive o pós-modernismo, né, que é o que você falou, o relativismo, que não existe verdade absoluta, que a verdade ela é relativa, aquilo que pode ser verdade para mim pode não ser para outrem, e assim por diante. Então, o grande objetivo da nova era, a nova era eu posso colocá-la como um precursor do anticristo. Isso aí é sério, hein? Muito sério. E por que, sendo assim, o senhor trazendo essa conotação, qual é o maior motivo que um cristão precisa conhecer a nova era? Seria relacionado até mesmo à escatologia bíblica, pastor Mauro? Não só a escatologia, né, principalmente porque ele sabendo e tendo conhecimento daquilo que propaga, do que ensina a nova era, ele será preparado para poder refutar. E mais ainda, quando ele se vê envolvido em algum movimento, algum símbolo, alguma coisa que está inerente, que é inerente à nova era, ele poder se abster daquilo ali também. Porque às vezes a gente vê pessoas com camiseta, eu já vi pessoas dentro da igreja, com camiseta, ou falando frases, né? Ouvindo esses pregadores aí de internet, esses youtubers, que não têm vida no altar, nunca tiveram experiência no ministério, não estão preparados para poder liderar ninguém, e eles usam frases de efeito, algumas frases impactantes, que às vezes tem até caráter de cunho da nova era, e as pessoas não sabem, vão repetir aquelas frases, eu posso, eu tenho, porque eu conquisto, eu determino, e não sabe que isso está carregado de confissão positiva, que é oriundo da nova era, e de religiões orientais. Meu Deus, olha onde a gente está indo, hein? Olha como que a questão é séria e como isso vai impactar a vida cristã de muitos, né? Vou dar vou falar algo aqui, talvez o senhor pode até, por favor, complementar, ou até mesmo se o senhor quiser trazer uma conotação mais profunda, mas eu vou dar um exemplo do que esses dias para trás eu percebi, assim, até mesmo nos desenhos infantis que as crianças hoje veem, né? Eles estão carregados de símbolos da nova era, eles estão carregados de figuras ocultistas e de realidades ocultistas. Então, você que é pai, que nos acompanha aqui nessa live, por favor, fique atento aos desenhos que o seu filho está assistindo,
Você tem que ficar preocupado, sim, com aquilo que você está assistindo também, cuidado, que é muito sério isso, mas você também consegue, vamos dizer assim, ficar bem mais atento com os desenhos que seu filho pode estar assistindo. Por exemplo, essa questão da nova era, ela tem invadido muitos setores, inclusive o setor infantil também, com desenhos com cunho da nova era. A Luciene está perguntando, ela está falando que está chegando agora e não está entendendo. Nós estamos falando, Luciene, da nova era mundial, que tem a ver muito com a propagação de todo um sistema para a preparação do anticristo, né? Em síntese, seria isso, né, pastor Mal? Que a nova era, ela é um sistema, é um movimento. MNE, Movimento Nova Era, né? Que é um sinal dos tempos. E esse movimento, ele é muito antigo, mas ele tomou corpo mesmo, assim, teve uma efusão maior a partir dos anos 1960, com o advento, né? A efusão daquele movimento hippie ali, da paz e amor, drogas, rock and roll, o Festival Woodstock nos Estados Unidos, e assim por diante, né? Inclusive tem vários símbolos, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui depois. Seria bom, viu, pastor? Mostrar para as pessoas aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguns aqui, ô Leandro. Vou abrir aqui e ver se eu consigo. Vamos ver se dá para a gente compartilhar, para as pessoas terem uma noção, né, pelo menos do que são símbolos da nova era, porque tem muitos deles aí, né, que as pessoas às vezes nem sabem, que às vezes utiliza, compra uma camiseta, porque é aquilo que eu falei, né, também nem é ensinado hoje, nem se fala muito sobre isso daí. Vamos ver se aqui dá. Claro. Eu tenho percebido cada vez mais a nova era entrando de maneira sutil, né, dentro da linha. Aí, ó, dá para ver sim, pastor. O senhor vai mostrando aí, ó. Então tá aqui esses símbolos aí, ó, alguns deles, né? Esse aqui é o Yonggyo, que eles falam, né? Que isso aqui tá na bandeira da Coreia do Sul. Você pode ver que tem esse símbolo aqui, ó. Inclusive tem quatro pontinhos na bandeira da Coreia, um em cada canto, que seriam os quatro elementos da natureza, né? Fogo, ar, terra e vento, né? Aliás, fogo, água, terra. E tem outros aqui também, ó. Aqui eu coloquei só um aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar mais algum aqui. Aquele pé de galinha invertido, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele aí, ó. Esse aí é um dos que eu já vi, que muitos usam, né? Antes de eu continuar, dando a paz do Senhor ao pastor Robson, ao meu querido Leônidas, Deus abençoe, obrigado por estar participando da live, você e sua família, seja bem-vindo. Aí, pastor, é isso aí, ó. Essa daí é um dos símbolos que um dia eu vi um cristão dentro da igreja com uma camisa dessa daí, ó, com esse símbolo do pé de galinha, que para muitos é paz, né? Parece que é paz, né? Mas não é paz, na verdade isso aqui é um símbolo do movimento de ecologia, mas que representa o círculo do inferno, né? Que é uma cruz com os braços quebrados e caídos, entendeu? A gente vê outros símbolos também, como o unicórnio, essa aqui que parecia a chave do Itaú, do Unibanco, né? Aqui, ó, esse daqui também, ó, com o símbolo do anticristo. Aqui também tem alguns interessantes, ó. Tá vendo aí, ó? Anarquia, né? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, pastor, essa questão do unicórnio, aí, ó, esse monte de símbolo aí, ó, dá para colocar na tela aí pra gente tudo ver. nova era. Eu não vou lembrar tudo que significa aqui agora. Cruz de Malta, que era símbolo do nazismo, né, que é usado até no clube do Vasco da Gama até hoje. Aquela cruz de laço, várias coisas. Você pode colocar aí, pastor, só para a gente dar uma olhada aqui. Sim. Tem como aumentar aí, por favor, coloca para o pessoal
Se o senhor clicar aí onde está escrito símbolos mais famosos, seus significados, aí ele vai abrir, ó. Clica aí ele vai abrir aí, a gente vai abrir essa tela aí. Tem algumas coisas aí que eu já até dei uma olhada lá, o símbolo do comunismo, né? Tudo a ver, ó, nazismo, tem tudo isso daí que é relacionado a essa questão, né? Dos símbolos da nova era. Ô, Leandro, você está vendo aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, que é uma estrela e uma meia-lua? Qual é, pastor? Aqui, ó, onde eu estou pondo o mouse aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí. Não tá. Aqui, ó. Ah, sim. Aqui, ó. Que é um dos símbolos da bandeira da Turquia. Então, você sabe por que os países... Acho que já deu para ver, né? Você sabe por que os símbolos, os países onde o Islã predomina, eles têm uma meia-lua? Grande maioria deles. É porque muita gente pensa que o Deus que os muçulmanos servem é o nosso Deus. Eu já vi até cristãos falando, não, é porque se chama de Alá porque é Deus em árabe. Mas, na verdade, o profeta Mohammed, que nós chamamos de Maomé, que é uma transliteração, ele era de uma tribo que os pais dele adoravam a lua. Então, quando ele se torna o profeta do islamismo, essa meia-lua é adotada como um símbolo dos principais símbolos do islamismo, mas que Alá vem de lua, a palavra Alá. Então não é o nosso Deus, o Yahvé. Aí eles adotam essa meia-lua na bandeira. Pastor Robson está colocando várias coisas aí também. Os símbolos fizeram parte dessa nova linguagem, de forma subliminar, por meio de músicas e símbolos, eles alcançaram os jovens da época. E alcançam até hoje, viu, pastor? Sim. Alcançou da época e continua alcançando ainda, porque o que tem de música envolvida com essa questão da nova era não é brincadeira, é um dos setores, o setor do entretenimento é um dos setores que mais é usado pela nova era, porque é o que, de uma certa forma, tira a realidade de quem é Deus, porque eles procuram paz, procuram liberdade em coisas que não pode dar liberdade a eles, né? Então, músicas e mais músicas sendo geradas aí, tudo com cunho de nova era, né? Tem muitos cantores envolvidos com isso daí, sim. Bom, o movimento tropicalista, ele está falando aqui, ó. Movimento tropicalista. E a democracia corintiana, pastor Mal? Também. A democracia corintiana, além de ser um movimento progressista, né, de esquerdopata, que surgiu lá nos anos 80, lá com o Casagrande, o Sócrates, né, que é um movimento progressista, eles também estavam envolvidos com questões de nova era. Inclusive, o Casagrande, ele se envolveu tanto com nova era que ele se tornou simpatizante de Lúcifer, né? Começou a estudar demônios, gnomos, fadas, e assim por diante. Eu vou falar alguns nomes aqui de líderes internacionais, Leandro, que estão envolvidos com nova era. Primeiro, uma que nós falamos quando nós estávamos falando de maçonaria, que é do século XIX, que é a Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora do teosofismo, né? Que essa mulher era uma russa que se naturalizou americana, né? A Helena Petrovna Blavatsky. Além de ser maçom, grau alto, ela também estava envolvida com nova era. Ela fundou a Sociedade Teosófica, né? Que é uma seita também. E, enfim, a Alice Bailey, já ouviu falar? Já ouvi falar, já. Século XIX também, reconhecida por ser sacerdotisa, né? Continuou os trabalhos da Helena Petrovna Blavatsky. Marilyn Ferguson também, que é uma socióloga, autora de vários best-sellers, né? Principalmente um que chamava A Conspiração Aquariana, que é relacionado com questões de nova era. Foi lançado em 1980, muito famosa. E esse livro, ele investiga uma nova mentalidade que eles dizem que é inevitável e irreversível, né? Que vai tomar conta do mundo, que seria, no caso, a nova era. Ok? Um outro também chamado Fritjof Capra, ele é um físico austríaco, PhD,
formado pela Universidade de Viena, né, autor de vários livros, e ele colocava física e questões de meditação também, que são questões relacionadas com a nova era. Benjamin Creme, esse aqui também bem famoso, nasceu na Escócia no início do século XX, 1922, né? E esse daqui, ele acabou se apaixonando aos 14 anos pelos relatos, né, de questões de místicos, feiticeiros, monges do Tibete, e é um cara bem famoso, né? Que mais? Shirley MacLaine, essa aqui é bem conhecida, né? É respeitada atriz do cinema e dançarina, considerada um fenômeno, né? Propagadora da nova era. Ela era dos anos nasceu em 1934, bem propagadora da nova era. Agora eu vou falar alguns brasileiros aqui, ó. Por exemplo, Carmen Lúcia Balestreiro, fundadora da fraternidade Pax Universal. Ela se fundamentou muito numa figura misteriosa do alquimista francês, né? E até hoje ela tem propagado muito questões de seres cósmicos, que são esses gnomos, essas fadas. Myrna Grintze, reconhecida guru dos cristais desde 1980 também. Luiz Antônio Gasparetto, esse é famosérrimo aqui no Brasil. Esse é um médium, né, psicólogo, homossexual também, apresentador de rádio, de televisão, e ele diz, eu já vi isso até ao vivo, nas TVs, ele fala que ele incorpora pintores famosos, né, em ocasiões que ele usa até 3 pincéis diferentes para pintar, né, e às vezes ele pinta com os pés e com as mãos, dizendo que está recebendo espíritos de pintores antigos, pintores que já morreram, pintores famosos. Esse Antônio Gasparetto, ele é muito propagador da nova era. Outro bem famosérrimo, Paulo Coelho, que é um dos maiores vendedores de livro, publicadores e vendedores de livro do mundo hoje, né? Paulo Coelho, na verdade, ele é um bruxo, né? Ele trabalhou muito com o Raul Seixas, que era outro que propagava muito a nova era, né? E, enfim, Lauro Trevisan, já viu falar desse cidadão? Já ouvi falar, já. Ele é padre, o Lauro Trevisan é um padre, autor de vários livros. Tem um bem famoso, chama O Poder Infinito da Mente, de sua mente. O poder do e aí nesse livro, ele coloca o poder infinito, o poder do jovem, o poder da inspiração, pensamento da vida e a felicidade. Quer dizer, que se você pensar que você pode ser feliz e você fizer uma confissão positiva, você vai acontecer. E tem um também que ele escreveu que chama Aquários, a nova era chegou, os poderes de Jesus Cristo. E tem mais um que chama A Vida é uma Festa. São livros famosos brasileiros que propagam a nova era. E vou falar agora, Leandro, também, sobre algumas organizações que estão influenciadas pela nova era. Por exemplo, Instituto Salem, ok? Constituído grupo organizado cujas atividades giram em função da pesquisa sobre religião, filosofia, ciência e educação. Greenpeace, já sabe, né? Que é aquele movimento que ativista aí que a gente vê, Paz Verde, né? Que tem navios, eles têm um poder econômico e financiamento muito grande. Partido Verde, viu? Partido Verde. Eu não estou falando que eles são propagadores, eles são influenciados pela nova era, né? Esse Partido Verde aí que eles utilizam muito a agenda deles, o meio ambiente, porque é um tema que dá voz, dá projeção. Lucis Trust. É daquele Gabeira lá, né, pastor Mauro? Também. Lucis Trust é uma companhia, né, que publicou vários livros, promove os livros da Alice Bailey, né? E Clube de Roma, que também é ligado com a maçonaria, fundado em 1968. Eles têm como objetivo principal estudar o futuro, né, da raça humana. Conselho Mundial das Igrejas, maçonaria, Sinteologia, que é a seita das celebridades, né?
Instituto Internacional de Projeciologia, Valdo Vieira, Fundação Cultural Avatar, Instituto para uma Síntese Planetária, e mais o Schumacher Colégio, Horus Instituto Brasil. Eu estou citando só algumas aqui, tem mais uma gama deles. Meu Deus. Um abraço aí, Deus abençoe o Jean, uma bênção ter aqui no nosso canal, nessa live. O pastor Robson está colocando aqui que, primeiro ele colocou sobre os Beatles, né, que foram os grandes expoentes desse movimento, da fama que tinham, e o Tom Cruise com a cientologia, né, que também é uma coisa que chama muita atenção, porque eles usam esses que são famosos para ter notariedade assim, no meio, né, para poder chamar atenção e chamar mais adeptos e tudo mais. A LBV está envolvida nisso tudo aí, pastor Mauro, ou não? Não, a LBV é espiritismo, né? A LBV é mais espiritismo, eles não têm muita correlação com a nova era, não. Mas a nova era tem correlação com o espiritismo. Aí que tá, né? Uma coisa vai puxando da outra, né? E uma coisa muito importante. Sim. Uma coisa muito importante, Leandro. Pessoal, se tiver perguntas aí, pode fazer. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema. Eu falei agora há pouco sobre a questão das crianças, da influência da nova era na vida das nossas crianças. A gente tem que estar muito atento a isso, porque, por exemplo, existem muitos desenhos da Disney, por exemplo, de outras companhias que trabalham com esse setor infantil aí, que propagam de uma forma muito clara a questão da nova era, né? São filmes que são propagados também com cunho de nova era, e eu vou dar só um exemplo aqui para o pessoal entender um pouco sobre isso. Se você pegar a abertura da Copa de 2018, você vai perceber que a abertura da Copa é completamente envolvida com todos os mecanismos da nova era e de outras coisas mais aí, né? Não sei se o pastor lembra dessa abertura, mas a abertura da Copa, de cada jogo da Copa do Mundo, ela tinha um quê de mensagem subliminar, e dentro dessas mensagens envolvia também cunhos da nova era, né? Então, se tiver pergunta, sinta-se à vontade aí para nos fazer. A gente vai estar passando para o pastor Mauro para ele responder essas perguntas aí. Pastor, Leandro, todos os grandes eventos, eles têm influência de religiões de nova era e de maçonaria. Por exemplo, a Copa de 2010 na África do Sul, eles adotaram um nome para a bola chamada Jabulani. Aquela bola, Jabulon é um demônio. Entendeu? Então, de modo disfarçado, subliminar, eles colocaram Jabulani. E uma coisa que eu quero pontuar aqui é que os estudiosos da nova era, eles estudam com profundidade, né? Enquanto o povo evangélico, às vezes, não se debruça, eles estudam ocultismo, artes mágicas, né? Astrologia, numerologia, hermetismo, cabalismo, terapia espiritual, cristaloterapia, musicoterapia, hidroterapia, que mais? Piramidologia, holismo, aquele sistema que o Nostradamus utilizava, que era a hidromancia. Ele olhava dentro de uma bacia de água para fazer as previsões dele, né? Tudo isso daí é utilizado pela nova era. Por isso que eu li aquele texto de Deuteronômio para a gente começar o estudo, porque Deus sempre refutou, e sempre Deus nunca aceitou questões de mágica, necromancia, invocar os mortos, fazer agoureiros, né? Como Saul foi lá consultar aquela médium, aquela pitonisa. Tudo isso Deus refuta, Deus não aceita, né? Questões de horóscopo e assim por diante. A Michelle está colocando aqui sobre os desenhos e filmes infantis. Não é só nova era, mas homossexualismo, nada oculto, tudo bem às claras, mas como diz o pastor Mauro, é assunto para outra live. Esse é mesmo. Pastor Mauro, mas tem muito disso aí, né?
mensagem subliminar, tem muita coisa que a gente pode falar. Aqui eu coloquei algumas coisas aqui, o Leandro, também, para a gente dar uma analisada. A interpretação dos escritores da Nova Era, ela é feita na Bíblia, por exemplo. Eles usam a Bíblia, mas de modo bem esotérico, né? Na verdade, os teólogos da Nova Era, eles precisavam estudar a Bíblia, né? Com mais atenção e deixar... utilizar os princípios, as ciências de interpretação da Bíblia. Mas como eles interpretam de modo esotérico, tem muitos relatos que eles trazem sobre a Bíblia que é uma aberração, né? Por exemplo, a interpretação que eles têm sobre Mateus 7, do 24 ao 27. O que eles dizem? Vamos ler esse texto para a gente dar uma olhada. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Vou colocar aqui para a gente ler. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto sobre aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Você sabe qual que é a interpretação que eles dão desse texto? Que eles dizem o seguinte, que quando Jesus falou sobre os que constroem na areia, estava se referindo a pessoas que deixam de reconhecer a divindade dos homens. Dá para acreditar nisso? Meu Deus. Exatamente. Sobre Mateus 5:13, eles dizem que acerca do sal da terra, que Jesus fala lá, né? É como se Jesus estivesse falando sobre um povo que reconhece a sua divindade, né? Sem se exaltarem por isso. Então, tem um monte de coisa aqui que eu poderia trazer, né? Por exemplo, sobre Lucas 4, do 16 ao 19, olha o que o Lauro Trevisan, no seu livro Aquários, a nova era chegou, na página 10, ele afirma: o mestre anunciava o ano cósmico de Aquários, porque é nesse período que se dará a plenitude dos tempos. Meu Deus do céu. Isso é uma piada, né? Não, só pode ser. Se não fosse tão sério, né, pra gente estar a par aí, seria uma piada de mau gosto, né, um negócio desse. O Jean está colocando aqui, pastor Mauro, alguns símbolos usados por eles. Central de compra, usados por grupos de redes de supermercados. Pode ser considerado nova era? Tem muitos deles aí. As pessoas que tiverem curiosidade, pode entrar na internet ali no Google, coloca imagens lá e coloca símbolos da nova era. Vai aparecer ali uma gama inesgotável de símbolos que são utilizados em artigos esportivos, em redes de loja, né, em lojas de departamento, em aplicativos, né, em redes de aplicativos de comida. Em várias áreas vocês vão ver que tem símbolos da nova era, com certeza. Instituições financeiras. Por exemplo, o Bradesco mesmo mudou agora mais ou menos o símbolo, mas tinha muito de coisa da nova era, as mensagens, e o que a inteligência artificial tem a ver com essa questão, porque tem muito a ver também, né, pastor? E hoje em dia é aquele negócio, né? Eles estão tentando de todas as formas, né, fazer com que tudo pareça muito normal, né? E se você não está a par do assunto, para você passa a ser tudo normal. É só uma marcazinha, é só um estilozinho de propaganda, mas perceba as propagandas que tem hoje, o marketing que é feito, né? Eu estou falando porque eu estou estudando um pouco sobre marketing agora e eles usam gatilhos mentais para fazer com que as pessoas se convençam daquilo de uma maneira que a pessoa fica presa naquilo ali e não consegue sair, enquanto ela não faz aquilo que a propaganda ensina a ela. Então,
até mesmo quando você liga a televisão, você tem que ficar esperto com aquilo que eles estão colocando dentro da nossa casa, aí, por meio dessa mídia que tem hoje. Eles usam muito esses gatilhos mentais. Olha, presta atenção nas propagandas desses bancos, que vocês vão perceber muito isso. A propaganda do Santander tem muito também, né? Que eles falam assim, o que você precisa hoje, né? E por trás do que você precisa hoje, tem uma gama de coisa, né? O homem precisa de Deus, mas eles tentam tirar a presença de Deus da realidade do homem. A inteligência artificial, para mim, é um pouco burra, né? Essa inteligência artificial que é burra, haja vista quando você vai escrever. Haja vista quando você vai escrever no celular, o celular escreve tudo errado por você, né? E o Albert Einstein, que é considerado a segunda mente mais brilhante de todos os tempos, que nunca mais vai nascer outro com a mente que ele tinha, né? Ele só perde para Jesus, segundo as pesquisas. Ele tinha uma frase interessante, que o dia que os homens dependerem totalmente das máquinas, teremos um mundo de idiotas. E é o que está acontecendo hoje. Às vezes você vai aqui na esquina, você vai facilitar o troco para as pessoas, eles estão fazendo na calculadora. Eles não conseguem fazer uma conta de cabeça mais. Você dá um troco. Um dia, lá em Barretos, aqui na cidade vizinha, eu dei um troco lá, um dinheiro para a mulher, para facilitar o troco. Ela não entendeu nada. Mas o que é isso aqui? Ela tinha que me voltar. Eu dei R$5 para ela, porque era 35. Eu dei R$5 para ela para facilitar. Mas o que é esse 5 aqui? O senhor me complicou agora. Foi na calculadora e não conseguia desenvolver. Então, essa inteligência artificial, ela, na verdade, para mim, ela é muito burra, né? Mas é uma grande verdade. Eu não sei se você vai lembrar agora, ô Leandro, uns anos atrás, logo que veio as revistas da escola dominical, falando sobre o relativismo, né, o pós-modernismo, e que não existe nada, nenhuma verdade absoluta, passava duas propagandas que me chamavam a atenção. Uma era da Coca-Cola. Então dizia assim da Coca-Cola: Coca-Cola, abra a felicidade agora. Quer dizer, é agora a tua felicidade, não tem outro lugar. E o Visa, o cartão Visa, viva o que é bom já. Quer dizer, Visa, viva o que é bom já. Não tem perspectiva de vida eterna, não tem expectativa de você ter uma outra vida. É agora, você tem que aproveitar aqui agora. São mensagens subliminares, né? O Jean está colocando aqui, alguns afirmam que o peixe que representa o cristianismo está ligado à era do aquário, por exemplo. O símbolo do peixe seria correto o cristão usar, pastor Mal? Não, então, a nova era, o que é a nova era? É sair a transição da era de peixes para a era de aquários, isso dentro da astrologia. Mas o peixe, por que ele é símbolo do cristianismo? Muita gente não sabe. É igual a cruz, muita gente não sabe por que a cruz é símbolo do cristianismo. O peixe é símbolo do cristianismo porque quando você fisga um peixe, você tira o peixe de dentro do mar e traz. Quando você fisga uma alma para Jesus, você tira ele do mar chamado mundo e traz para a presença de Cristo. Por isso que o peixe é um símbolo do cristianismo. Mas a nova era utiliza também para dizer que está saindo da era de peixes e entrando na era de aquários. Ô pastor, e aí ele está perguntando se o símbolo de peixe seria correto o cristão usar. Eu acho que no sentido de ter uma camiseta, sei lá. Porque até mesmo os cristãos, a igreja perseguida, ela usava esse símbolo de peixes, assim, não em camisas, né? Mas estou dizendo, com os dizeres dizendo que Jesus Cristo era o Senhor, Deus e Salvador. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Tem pessoas que demonizam o Natal, porque o Natal, antigamente, ele era uma festa pagã, e é verdade. É uma festa que se comemorava o dia do sol, né? Era o dia do sol, Tammuz. Então, agora, hoje, nós não comemoramos o dia 25 de dezembro, nós comemoramos no dia 25. Então, vou dar um exemplo que eu já dei aqui. Vamos supor que amanhã nós temos um feriado no Brasil, e esse feriado é dia 12 de outubro, e nós temos que engolir goela abaixo dia da padroeira do Brasil, que nós sabemos que não é, né? É um feriado político. Então, veja bem, vamos supor que amanhã, eu estou só dando um exemplo, hipoteticamente, mude-se esse feriado, e aí se faça uma emenda, se
se mude a Constituição, não sei se é necessário para mudar esse feriado, mas se estabeleça que, a partir de agora, será o Dia Nacional de Leitura da Bíblia, dia 12 de outubro. Então, nós, como cristãos, não poderemos ler a Bíblia nesse dia e comemorar, porque antes era utilizado para o dia da padroeira? É claro que não, né? Então, se nós usamos para símbolo do cristianismo, nós sabemos por que nós estamos usando. A nova era está usando com outro tipo de pensamento, com outro tipo de objetivo. Então, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, viu, Jean? Obrigado pela participação aí. Jean é uma bênção, realmente. Deus abençoe. O pastor Mauro, com relação a essa questão, a gente vê muito hoje já a preparação cada vez mais clara da vinda do anticristo, né, no sentido de tomar posse, né, porque a gente sabe que o espírito do anticristo já está agindo de uma forma clara hoje, e não precisa falar muito, né? E a nova era vai ter uma influência total nessa parte, principalmente na parte religiosa, na unificação de igrejas, de religiões, cristianismo misturado com catolicismo, com o Islã e tudo mais. Vai ter tudo isso daí, a nova era que vai comandar todo esse processo? A nova era vai ter um papel, ela não vai comandar, mas ela vai ter um papel preponderante. Por quê? Porque eles têm a pauta da política na mão. Eles têm a pauta do meio ambiente, né, que dá voz, e outros temas. Você sabia que eles têm uma influência grande na parte religiosa também, porque eles são estudiosos. Você sabia que a nova era, ela assevera peremptoriamente que Jesus era um essênio? Não sabia disso, não. Porque nós sabemos que os essênios, as três principais seitas da época de Jesus, que foi contemporânea com Jesus, eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Né? Os essênios, a palavra essênio significa os que curam, porque eles tinham conhecimento de medicina da época. Eles não, os essênios, eles se distinguiam das outras seitas porque eles moravam no deserto, na região de Qumran, ali do Mar Morto, nas cavernas. E eles não tinham muita intenção de ir ao templo, né? Eles não tinham aquela, como os outros achavam que era imprescindível ir ao templo. Eles não. E provavelmente João Batista tenha sido um essênio, porque como os pais já eram de idade e morreram, deixaram ele ainda jovem, talvez João Batista tenha sido criado por um essênio e se tornou um essênio pelo jeito que ele comia, porque os essênios tinham alimentação frugaz, né? João Batista se alimentava de mel e gafanhoto. E o jeito que ele se vestia também, característico do profeta, do essênio. Agora, Jesus, não há nenhuma possibilidade que Jesus tenha sido um essênio. Isso é heresia da nova era. Então, os essênios, eles tinham uma vida muito radical, né? E influente também, eles eram influentes. E a nova era, ela terá, sim, uma grande influência no campo religioso, no campo político, né? E, sobretudo, se utilizando de temas como o meio ambiente. Isso. Wagner, né? Um abraço. Um abraço para o Wagner aí. Deus abençoe, Wagner. Conheço o Wagner desde criança, né? Deus abençoe, Wagner, toda a família dele aí em Colina. O Senhor possa abençoá-los. O pastor Mauro, trazendo para a realidade dessa situação que nós vivemos hoje, principalmente nesse período de da pandemia e todo esse processo aí, de uma certa forma, a nova era tem influência em alguma parte da saúde também ou não? Não, o que a nova era tem influência no campo da saúde, até onde eu tenho conhecimento, é a medicina alternativa, né? Que são essas comunidades de medicina alternativa, quando a pessoa não tem mais tratamento na medicina tradicional, dentro da chamada alopatia, né? Aí eles têm alternativas, por exemplo, de estilo de vida, de homeopatia, acupuntura, que vem lá da tradicional medicina chinesa, florais de Bach, que são florais manipulados para tratamento de depressão, de ansiedade. Isso sim, a nova era influencia, né? Até porque para a nova era, o Leandro, Jesus é um guru, né?
um guru que orienta tudo nessas áreas, e área de medicina e tudo mais. O cristão deve fazer acupuntura, pastor Mauro? Precisa ser muito bem estudado, né? Ver a necessidade, se realmente há uma necessidade, se não há outra alternativa. Por exemplo, né, tem pessoas que já vêm me perguntar se não há uma alternativa, por exemplo, de uma pessoa utilizar um remédio através um remédio que é feito a partir da canábria. Nós sabemos que canábria é maconha, né? Tem casos de pessoas que nem a morfina mais responde dores, pessoas que têm câncer, e a canábria dá algum tipo de resultado. Isso aí nós chamamos dentro do cristianismo, da teologia, de ética situacional, que é um estado extremo, né? Que a pessoa não tem mais alternativa, e aí então ela partiria para uma última alternativa, ética situacional, né? Tem que ser muito bem avaliado isso daí. Muito bem. Pastor, com relação à questão dos florais de Bach, que hoje fala o uso de cristais, tem gente que coloca cristais dentro de casa, né? Por exemplo, olha lá, a Michelle está perguntando, e usar esses florais, pode? Olha, Paulo, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando eu não sei, se eu for numa casa comer com alguém, e eu não sei o jeito que ele matou o frango, eu posso comer tranquilo, sem perguntar nada. Paulo ensina sobre isso. Mas se eu sei que ele destroncou o frango e não deixou que aquele sangue caísse, como é a orientação bíblica, eu não devo comer. Se eu sei agora, que eu sei que é algo relacionado com cristais, com gnomos, com a nova era, inclusive a senhora Dona Globo, ela é muito ativa em colocar coisas da nova era. Ela teve até uma novela famosa, chamava Lua de Cristal, que tinha a Sandy, aquela cantora Sandy, como protagonista, que lá propagou-se nova era durante todo o tempo, sem contar as novelas de espiritismo, A Viagem e outras que eles sempre têm passado aí. Então, quando eu sei, é melhor que eu não faça, né? Todas as coisas me estão lícitas, mas nem todas me convêm. Um dia um irmão perguntou para mim, Leandro, onde que estava escrito na Bíblia que não podia fumar. Aí eu li aquele texto de Paulo que ele fala, tudo aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto. Aí eu perguntei, cigarro é puro? Aí ele falou assim, não, tem não sei quantas mil impurezas. Falei, então a Bíblia está dizendo que você não pode fumar, meu amigo. Pastor, outra coisa também que hoje tem sido colocado aí é o uso do unicórnio, né? O unicórnio tem muito a ver com a questão da nova era, o senhor já até mostrou um símbolo ali. Eu tive, por exemplo, nós somos presenteados uma vez, né, e tudo mais, com essa questão aí. Como eu devo como eu devo agir quando alguém me dá alguma coisa relacionada à nova era? Por exemplo, que eu sei que aquilo ali não é algo positivo, não é algo de Deus mesmo. Qual que é a procedência que eu devo... Eu não recebo. Aqui tem um rapaz, tem uma pessoa aqui em Colina, que frequentou a igreja, foi batizado, já tomou Santa Ceia e tudo mais. E um cidadão foi na Aparecida do Norte, comprou uma imagem de Aparecida assim e deu para ele. E ele ainda até falou para minha esposa, eu aceitei, que ele me deu com tanto amor, eu fiquei assim, com vergonha de falar para ele. Quer dizer, ele já está mostrando que ele não é um cristão, né? Porque a primeira coisa que eu faria é o seguinte, meu amigo, eu te agradeço, né? Eu te respeito, só que eu não vou aceitar porque o meu princípio de fé é outro. Então eu te agradeço, muito obrigado por esse presente aí. Bom, você já me conhece, né? Você sabe que eu sou direto mesmo. Não, essa questão é presente até de aniversário. Hein? Você tem que saber lidar com essas coisas. Né? Presente de grego, é o presente de grego lá de Troia. Beleza, unicórnio. Agora o Jean está com a coruja. E a coruja, pastor Mauro? Não, tem muita coisa também. Você sabe que o unicórnio, ele fala na Bíblia, né? A unção do unicórnio, a unção que alguns traduzem por boi selvagem, né? E na verdade está falando da unicórnio, do Deus único, né? Da grandeza de Deus. E aí se mistificou muita coisa. Por exemplo, a nova era, ela se utiliza dos anjos, sabia que ela se utiliza dos anjos para poder
dá até nome lá em alguns arcanjos, né? Rafael, pega lá na tradição judaica, né? Na Cabala, e eles utilizam dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham sob a ordem de Deus para servir a igreja, os santos. Mas a Nova Era utiliza, né? Agora tem muita coisa que também é mística, né? Coruja. Coruja escutar uma coruja cantar em cima do telhado, vai morrer alguém. Então tem muita coisa também que virou folclore, né, Leandro? Mas essa questão da coruja, eu vou falar de uma experiência que eu tive. E essa experiência talvez ajude aí nessa conotação. O pastor falou que a questão da coruja é uma questão mística. Eu vou dizer que, além de mística, é perigosa. Porque um dia tinha um cristão que ele não tinha essa realidade. Ia na igreja, era um frequentador, né? Não era alguém que estava lá e tinha tido uma experiência. E essa pessoa trouxe uma coruja, pastor Mauro, de mais ou menos uns 1,5 metro de altura, sabe de onde? De Salvador, na Bahia. E pôs dentro da casa dela, né? A coruja e as suas corujinhas, uma coruja em cada cômodo, né? E eu fui nessa casa e na hora o Espírito Santo já me incomodou com aquilo, né? E aí eu falei para ela, olha, enquanto você não tirar essas corujas daqui de dentro, isso aí vai trazer uma conotação de demônios, porque eu senti que realmente aquilo ali era uma coisa muito séria. Então a gente tem que saber de onde que procede as coisas também. Sim, claro. Ainda mais de Salvador, né? Então, vem direto. Aí eu perguntei onde você comprou, eu comprei numa feirinha, na frente da igreja do Senhor dos Santos, lá, aquele fala Senhor igreja, do Bonfim. Senhor do Bonfim. Eu falei, então, aí você compra, traz para dentro da sua casa, coloca. Mas eu achei que não tinha problema. E tem, irmãos, cuidado com isso, cuidado com esses objetos que você coloca dentro de casa, presta muita atenção, né? E aí o Jean está colocando, ela é usada como símbolo da maçonaria? Não é. Não, mas às vezes é o que a gente fala, né? Eu já vi um cristão uma vez com uma fitinha daquela de Senhor do Bonfim lá, que compra lá em Salvador. Paulo, quando ele fala no Novo Testamento, em Coríntios, ele fala assim, os ídolos nada são, né? Mas ele diz, o que Paulo está querendo dizer naquele texto é que tem um demônio por detrás dos ídolos. Uhum. Então, o pastor Rob está falando que está certo, tem pessoas que usam a Bíblia como amuleto, caixinhas de promessa, mas é o que eu falo, se uma pessoa vai lá em Salvador, compra um amuleto, um objeto desse e traz para mim, eu não sei a procedência, né? Eu não devo receber isso daí, nem colocar dentro da minha casa, porque eu não sei se isso pode ter sido consagrado a algum demônio, a algum ídolo. É igual as festas, né? As quermesses, as festas julinas e juninas. Eu vou lá comer nessas festas lá, sendo que tem um padroeiro que está por detrás de todo esse movimento. Então, essa questão da coruja, para ter uma ideia, estava trazendo o filho da pessoa estava querendo, até procurando suicídio e tudo mais. Isso aí é uma coisa muito séria, né? E aí tirou as corujas lá de dentro, todo aquele processo, e depois me parece que deu uma boa melhorada. Que a gente tem que perceber que a Nova Era está embutida em tudo, né, em um monte de setor econômico, político, industrial, até mesmo naquilo que você compra no mercado. Por isso que é importante, quando você fizer a sua compra, você colocar lá na mesa e repreender tudo aquilo, né, pastor? Orar antes de comprar as coisas aí, porque isso é muito sério, né? Inclusive, Leandro, também a Nova Era, como eu falei, ela tem origens no hinduísmo, no budismo, né? Mas ela é carregada de espiritismo também, porque ela propaga a reencarnação. E nós sabemos que a invocação de mortos, a reencarnação, a necromancia, Deus sempre abominou. E a Bíblia é muito clara quando ela fala de ressurreição. Mas qual que é a diferença, pastor Mauro, de ressurreição com reencarnação? É muito simples. A reencarnação, ela assevera que você volta em outro corpo várias vezes. A ressurreição, ela assevera que você voltará no mesmo corpo transformado. Então a Bíblia fala de ressurreição, não de reencarnação. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. É isso aí. O pastor Robson colocou que a própria Bíblia pode ser usada como amuleto. Alguém usa
ela no tabelê do carro para viajar, e outros usam ela aberta no Salmo 91. Sem falar na famosa caixinha de promessa. Xamanismo cristão. Então, é isso mesmo, né? Concordo em gênero, número e grau. O próprio Jean está colocando aqui, caixinha de promessa, boa. Isso aí está cheio, né? Ô, pastor Mauro, e de uma forma bem sorrateira, sagaz, ela está entrando nesse meio gospel aí e está fazendo estrago já, né? Sim, eu vou falar para você, ô Leandro, para os irmãos que estão aí, que quem está por detrás da Nova Era, a Nova Era, ela é um movimento que ela atua sob a égide de Satanás. O grande guru, o grande mentor da Nova Era é o diabo, porque começou lá no Éden, distorcendo a palavra de Deus, acrescentando aquilo que Deus não disse. Deus não falou que não era para tocar na árvore, era para não comer do fruto. Eva já, quando ela disse assim, não, é para não tocar e para não comer. Deus não falou que não era para tocar. E outro sim, lá começou o conceito de divindade para o homem, que o homem pode ser Deus, quando a serpente disse para a mulher, vocês não morrerão, mas se tornarão igual a Deus. É dali que nasceu o conceito de que o homem pode ser divino. E a Nova Era, ela tem como um dos seus carros-chefes a propagação de uma doutrina de que o homem é um ser divino. Isso está carregado de pessoas pregando, antropocentrismo, pregadores dizendo que nós somos pequenos deuses, porque nós conquistamos, nós podemos, nós temos, nós não vamos perder nunca e assim por diante. Tá cheio disso aí, né? Esse antropocentrismo aí, carregado de palavras de confissão positiva, eu decreto, eu determino, como se fosse Deus, né, para fazer isso. Quem decreta e determina é Deus. O homem é mísero, né? E precisa de arrependimento e de salvação, né? Esse é o evangelho da Bíblia. Pastor Mauro, eu acho que esse assunto ficou bem claro aí. Acho que se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, pode colocar aí para a gente, que a gente está chegando a 1h12 de live. Quero pedir até perdão para os irmãos. Semana passada eu tive um problema aqui no término da live, então só ficou o pastor Mauro, mas a gente já, se Deus quiser, agora não vamos ter esse problema, não. Pastor, com relação àquela questão que nós tínhamos falado, a gente vai abrir para as pessoas, né, que quiserem fazer a introdução de teologia. Nós vamos entrar firme aí com o curso de teologia do Setema, né, que nós estamos preparando aí, Deus vai nos abençoar com isso. Mas se você quer fazer um curso de introdução à teologia, o pastor Mauro, a gente vai estar fazendo esse processo, né, para dar início a esse projeto que nós temos aqui, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, se você quiser, eu vou estar essa semana já colocando um vídeo, tanto no Facebook quanto no Instagram, falando sobre isso, e a gente vai estar vai fazer um tipo assim, você vai ter que indicar, curtir algumas coisas, curtir o canal do Pastor Mauro lá no YouTube, né, e colocar o seu nome para a gente poder fazer a sua inscrição para essa introdução à teologia. Vai ser uma benção. Aí o pastor Mauro vai falar um pouquinho sobre isso, mas aqui o pastor Robson está colocando o que dizer dos símbolos judaicos dentro da igreja. Até a bênção apostólica em alguns púlpitos já foi substituída ou complementada pela bênção de Israel. É verdade isso daí, o pastor está falando. Campanhas e campanhas, algumas igrejas cheias de ideologia. O querido Jean está colocando aqui. Lógico que não tem a ver com a nova era, mas sou estranho na graça, né? Com certeza. É isso aí, né, pastor Mauro? Tem muitas até porque eu sou contra ter tirado a igreja de Jerusalém e levado para Roma. Eu sou contra, né? Entretanto, Jesus falou que não se pode pegar pano novo e fazer remendo em pano velho, porque vai aumentar a rotura. Ele estava dizendo o seguinte, o pano de fundo histórico do judaísmo, o judaísmo se rompeu. Eu estou trazendo algo novo aqui para vocês entenderem, né? E as pessoas não entenderam, muitos estão aí
voltando para o judaísmo, tem alguns aí que estão até diziam que Jesus é Deus, agora diz que não é mais, Jesus é o Filho de Deus, e assim por diante. Sobre o curso, Leandro, eu quero dizer para os irmãos que estão aí sintonizados conosco aí, que os cursos que nós vamos começar a oferecer aí pela internet, né, são cursos que vai fazer você mudar de patamar. Se você realmente quer ser alguém que conhece as escrituras e a teologia, porque uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é ser biblista, conhecer as escrituras. Se você quiser ir, ter esse patamar, porque eu sempre falo, eu já falei para o Leandro e falo para alguns, esses cursos que nós vamos ministrar não é para qualquer cabeça, são para pessoas que querem subir de patamar, que querem realizar a obra de Deus com excelência, né, e que querem estar num outro estágio, num outro nível. O que nós estamos fazendo aqui agora, nessas lives, são sínteses, né? São panoramas daquilo que a gente vai trazer nesses cursos. Isso aqui que nós vamos fazer não é nada dessas imersão que está acontecendo por aí, não, viu? Negócio de imersão aí, que as pessoas estão fazendo para trazer curso de coach, de autoajuda, é teologia e Bíblia, Se você quiser, né, se inscreva lá no canal, o Leandro depois vai trazer todas as diretrizes de como vai funcionar, e eu tenho certeza que você vai subir de patamar, se você quiser, né? Claro. Na hora que começar a falar do crime de terafim, aí o negócio vai ficar bom, hein, pastor irmão? Exatamente. Bom, irmãos, eu acho que, por hoje, o assunto está bem claro. Quem tiver dúvidas sobre essa questão da nova era, você pode continuar mandando perguntas, manda para nós. Por favor, curta lá e se inscreva no canal do pastor Mauro lá no YouTube. ADM Apologético, né, pastor Mauro? Isso, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Pode entrar lá e se inscreve lá, curte os vídeos, se inscreve também no canal Amor do Calvário, que já está lá no YouTube também. Se inscreve no canal Amor do Calvário lá no Instagram. Também o pastor Mauro tem Instagram, pastor PR_Mauro Alves. E se inscreva, porque agora a gente vai dar um up, né? Nós vamos passar um pouco acima dessa questão. Nós vamos continuar com esse processo das lives de estudo, mas aqui por conta do tempo, do processo, nós não podemos entrar mais a fundo em muitos assuntos. Então, são assuntos, por exemplo, de escatologia bíblica, de amartiologia, de soteriologia, são assuntos que são profundos, que não é por uma live que você consegue fazer. Então, a gente vai estar trazendo diretrizes, vamos fazer um acompanhamento claro de cada um daqueles que vão estar fazendo esse curso com a gente. Mas a gente vai falar mais do curso mais para frente um pouco. Agora a gente vai priorizar a questão da introdução a esses cursos. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais da Bíblia, conhecer, vai passando para as pessoas que você conhece e se inscreva lá no canal do Pastor Mauro, fala comigo no direct ou aqui por aqui mesmo, que a gente vai estar dando a direção para isso aí. Nós estamos já com praticamente tudo organizado para esse mês já, a gente já começar a fazer esse processo, tá bom? Pastor, se eu posso orar pela Semana dos Irmãos aí, a gente dá final aqui na live de hoje, agradecendo a todos que participaram. Deus abençoe a vida de vocês, tenha uma semana abençoada. Pastor, ora por nós, a gente dá o fim aqui dessa live de hoje. Amém. Agradecer a todos os irmãos, pastor Robson, Deus abençoe, e que nós possamos cada dia nos dedicar, né, no estudo das Escrituras. Oremos. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento oportuno e esse momento ímpar que o Senhor preparou aqui para nós falarmos sobre a tua palavra. Que o Senhor possa cada dia mais abrir o nosso entendimento, nos dar direção para que nós possamos fazer aquilo que a tua palavra nos orienta e que nós possamos ser atalaias de propagação do teu evangelho, para que as vidas sejam salvas e o teu reino seja expandido e as pessoas sejam libertas das trevas e também, Senhor, das seitas, das heresias, e para que cada dia nós possamos mais aguardar a tua vinda e estarmos preparados para o grande momento do encontro com o Senhor. Continua abençoando o Leandro, sua família,
minha família aqui, a família de todos os irmãos que participaram. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Um abraço a todos. Um abraço. Você que acompanhou a nossa live aqui no canal Amor do Calvário, em parceria com o pastor Mauro Alves e a ADM Apologética, nossa gratidão. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Te dê uma semana na presença de Deus, uma semana de quebrantamento, uma semana de experiências com Deus, que você seja cada dia mais abençoado, tendo a sua vida consagrada nos pés do Senhor Jesus e de todo a direção do Espírito Santo. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e proteger toda a sua casa. Nunca se esqueça de seguir a ADM Apologético, canal Amor do Calvário, e se apegue cada vez no Senhor, porque o Senhor está voltando. Que você guarde no seu coração e sempre se lembre, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a todos.